O presidente da Marisa disse recentemente que se não fosse os contrabandos vindo da Ásia, provavelmente ele não tivesse que ter fechado 90 lojas pelo Brasil. João Pinheiro Nogueira Batista assumiu o cargo num dos piores momentos da empresa. Para ele não há problemas no plano da Chain de nacionalizar a produção. Pode concorrer. O importante é que pague imposto, que concorra em pé de igualdade com as empresas brasileiras, porque o sonegador está obtendo vantagens indevidas. Reestruturador de empresas, João Pinheiro Nogueira Batista assumiu o comando da Marisa há cerca de um mês e pouco, enfrentando a empresa um dos seus piores momentos. Foi duramente afetada pela pandemia e já vinha passando por problema de gestão. A empresa tinha dificuldades em gerar caixa. Quando a crise deflagrou-se da pandemia, isso só fez potencializar o estrago. Somou-se a isso, agora mais recentemente, o calote das Americanas, que fechou totalmente o mercado de crédito para o setor varejista. Quem já vinha sofrendo com juros altos passou a ter uma dor ainda maior. As importações feitas por meio das plataformas chinesas alcançaram aqui no Brasil um patamar insustentável. A Shein, por exemplo, que em 2019 não aparecia entre as maiores concorrentes do setor de vestuário, atingiu 16% 2 anos depois. A Marisa despencou de 7,9% para 4,1%. E todas as concorrentes locais a acompanharam ladeira abaixo. Se a economia estivesse melhor e sem esse contrabando todo, eu certamente não teria que fechar 90 lojas, disse Nogueira Batista. É um processo doloroso, já que cada loja emprega em média 20 pessoas. Então estamos falando aí de famílias que estão sendo prejudicadas. É um período dificílimo para todos. Ele também disse que entende a intenção do ministro Fernando Haddad, na intenção de fazer com que os marketplaces que queiram operar no Brasil façam uma adesão ao programa de conformidade e respeito à legislação brasileira, que isso já foi feito, por exemplo, com a gigante americana a Amazon, mas que ainda é preciso ver como as empresas asiáticas, em especial as chinesas, vão se comportar com relação a isso. O brasileiro, disse ele, precisa entender que quanto mais ele compra nesses mecanismos ilegais, mais ele cria dificuldades para as empresas brasileiras que tenderão a demitir muitas e muitas pessoas. Então, você está comprando coisas mais baratas, mas de empresas que sonegam impostos, que podem estar não respeitando questões de meio ambiente, podem estar explorando o trabalho infantil, trabalho escravo, uma série de coisas que as empresas aqui precisam assumir de controle e de compromisso, de responsabilidade. Então, é preciso estar atento a essas condutas, porque andar na linha tem um preço, andar fora dela um outro preço. E é mais barato quando você burla os pactos de responsabilidade, de ética, de moralidade, os pactos que nos levam a pagar impostos, né? Então, quando você burla tudo isso, fica mais fácil a vida. Mas o consumidor precisa estar atento a isso. E o governo precisa, de fato, descruzar os braços e criar uma política de proteção às empresas nacionais mediante um rigor maior com essas empresas que estão desrespeitando as questões tributárias. Isso é importante de acontecer, esse é o meu entendimento. Olha, as projeções novas divulgadas pela Oi são interessantes, são críveis, são dignas de confiança,
Não sabemos, mas elas são interessantes. Elas apontam algumas questões que vale a pena a gente colocar. Ela destacou no seu estudo um, um fim de dívidas com a Fundação Atlântico e com a Anatel como parte das previsões de amortização de dívidas não financeiras. Na previsão de dezembro, a Oi pagaria 172 milhões ao ano à Fundação Atlântico até 2028 e a Anatel receberia em 2023 344 milhões, valor que ia aumentando gradativamente até chegar 1,6 bilhão em 2031. Para este ano de 23, a Oi também estimou uma receita líquida de 10,6 bilhões, menos do que os 12,5 bilhões de 2022. O EBITDA de 185 milhões, investimentos de 894 milhões. A previsão da Oi é de um fluxo de caixa operacional negativo em 2023 da ordem de 709 milhões. Nas projeções da empresa, as coisas começam a ficar melhor em 2024, com um pequeno crescimento de receita líquida da ordem de 3,3%, um EBITDA substancialmente maior, de 863 milhões de reais, e uma redução de investimentos para 794 milhões. Com isso, a empresa passaria a ter fluxo de caixa operacional positivo da ordem de 70 milhões já em 2024. Mas os números só melhoram de maneira mais consistente a partir de 2026, quando a receita líquida tem uma previsão de crescimento para 12,9 bilhões de reais. O EBITDA está previsto chegar a 2,4 bilhões de reais e os investimentos ficariam em 807 milhões. O fluxo de caixa operacional seria de 1,6 bilhão. E em 2026, os resultados relacionados à geração de caixa começam a ficar todos no azul, mesmo considerando as necessidades de investimento da empresa e as dívidas não financeiras. Então a fotografia vai melhorando. Em 2031, a empresa enxerga a possibilidade de estar com uma receita da ordem de 15 bilhões de reais, um EBITDA de 4 bilhões de reais e investimentos da ordem aí de 600 milhões de reais ao ano, com fluxo de caixa operacional de 3,4 bilhões positivos. A empresa segue prevendo chegar aos 8 milhões de casas conectadas, mas essa projeção que era para 2025 foi postergada para 2027, 2 anos depois. Essa projeção chegou a aparecer como meta para 2024 e no plano trienal de 2022. Agora as projeções são de fechar o ano de 23 com 4,75 milhões de casas conectadas, 5,68 milhões de casas em 2024, 7,7 milhões em 2026 e 8 milhões de casas em 2031. Então, há uma revisão da projeção das casas conectadas. Bom, esses são alguns números que a Oi colocou. Importante estar acompanhando, mas de novo fica a nossa pergunta: esses números são críveis? Esses números são factíveis? Esses números são fraudulentos? Esses números não são dignos de confiança? Não sabemos. Não estamos dentro da empresa. Isso dificulta muito o acesso à qualidade da informação. Por isso a gente dizia que os minoritários precisavam se organizar, criar um grupo, constituir um grupo, poder indicar alguém para o conselho de acionistas. Entendíamos que isso era importante. Não foi possível, não aconteceu. Né? Então continuamos de fora do conselho, consequentemente continuamos com poucas informações e duvidando de tudo hoje em dia por conta das últimas atitudes e decisões que a Oi tomou ao longo deste ano. Então hoje merecemos sim ficar com o pé atrás a respeito de todos esses estudos e levantamentos apontados pela empresa. Ao meu ver, ela perdeu a sua capacidade de ter da nossa parte confiança. A empresa perdeu a credibilidade. Né? Esse é o meu sentimento, não sei qual é o seu. Comenta aqui
Qual é o sentimento de vocês com relação à credibilidade para com a empresa? Confia nestes números, nesses novos números, nesses estudos? O que é que você está achando destas possibilidades que a empresa diz que são possíveis de acontecer? Deixa aqui o seu comentário. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.